Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Belo e Santo. Eu sou Creuza Hungria e hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, que tem no Brasil uma grande devoção, uma devoção e um fato também que está muito ligado a São João Paulo II. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito, muito especial, muito querido. Ele é sacerdote, cantor, apresentador, muito querido, pessoa que eu aprendi a admirar, a respeitar e a amar. Então, eu te apresento aí o nosso querido padre Cleidmar. Olá, olá, Creus, olá você que Olá, está olá. aqui no Belo e Santo, né? Que belo e que santo nome que você escolheu também. E hoje, né, estou aqui, eu que já fui da comunidade Canção Nova, antes da Canção Nova passei por outras igrejas, né? Outras paróquias, né, padre? É, e outras igrejas cristãs, né? Em 2007, 1987, Aham. aliás, eu estava numa outra igreja em Goiânia, quando fui convidado para participar de um grupo da Renovação Carismática, né? E aí, estando no grupo da Renovação, a primeira vez, bem crítico com muitas coisas, e depois o Senhor foi me moldando e foi me respondendo desde a primeira pregação, né? Quem fez foi o Tassiano, e eu tive a oportunidade, então, ali conhecer mais a Igreja Católica. Porque O senhor antes, estava em outra denominação. isso, eu falava que era católico, mas eu não praticava, né? Eu falava que era católico, mas eu ia às missas, mas eu não aprofundava na fé e não tinha aquela experiência profunda com Jesus. Depois, então, que eu retornei à Igreja Católica pela Renovação Carismática Católica, que eu tive a oportunidade de me aprofundar e ter esse conhecimento da linda igreja que nós temos e porque ela é tão perseguida também, não é? E hoje nós estamos aqui para falar de uma pessoa maravilhosa que ela foi um instrumento, né, de Deus para que nos chegasse o Salvador. Então, falar de Nossa Senhora é falar da nossa mãe, e que o próprio Jesus falou para a gente rezar por aqueles que são nossos inimigos. Imagine se nós não vamos rezar e pedir intercessão para aquela que é a mãe de Jesus, não é isso? E hoje nós vamos falar então sobre o quê? Sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre a 13 de mês maio. 13 de maio, hoje, 13 de maio, isso mesmo, padre. E tem até a música, né? A 13 de maio, na cova Cova da da Iria, Iria, linda, no céu aparece a a Virgem Virgem Maria. Maria, Ave, 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 Ave Ave Maria, Maria. Ave, ave, Ave Maria. Então, tive a oportunidade de ir lá estar várias vezes, por graça de Deus. Então, vamos partilhar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho da experiência da minha volta à Igreja Católica, a volta ao Santo Terço, enfim. Estou aqui para esse lindo dia para falar daquela que também nos ama. Que lindo! E Nossa Senhora, ela influenciou na sua vocação? Olha, todas as vezes que alguém rezava por mim, falava que Nossa Senhora estava ao meu lado intercedendo por mim, né? Me lembro de um encontro que eu fui lá em Umas e eu pedi o seu Wilson, aqui de Goiânia mesmo, para rezar por mim. E aí ele, rezando por mim, ele falava: Olha, eu vejo Nossa Senhora ao teu lado intercedendo e você diante de uma grande multidão. A princípio eu olhei e pensei, bom, eu cantava, né, na renovação, então eu pensava, de certo é algum momento que eu estou rezando e que Nossa Senhora está intercedendo por mim. Mas depois que eu fui ordenado sacerdote, que eu fui entender, né, que na verdade aquela multidão é a multidão tanto dos momentos que eu faço shows, quanto também dos momentos que eu faço
pregações ou então em algum evento que eu estou que tem multidões, porque eu já, graças a Deus, já fiz evento para 1.100.000 pessoas, já fiz eventos para 150.000 pessoas, já fiz eventos para 30 pessoas, enfim. E sempre então eu vejo, quando eu estou nessa multidão, eu lembro dessa imagem, né, do seu Wilson falando comigo que eu estaria à frente de uma multidão. E já fiz também, cantei 2 músicas para 3 milhões de pessoas lá na praia de Copacabana, em 2013, na visita do Papa Francisco aqui no Brasil, né? Então, aquilo que Nossa Senhora revelou ali na oração, o seu Wilson falou, então se cumpriu, né? E se cumpre todas as vezes que eu estou em eventos como este. Que lindo! Foi uma profecia, né? Sim, com E certeza. até assim, padre, nós sabemos que os sacerdotes são filhos prediletos de Nossa Senhora, né? Exatamente. O que eu vejo assim também é a intercessão de Nossa Senhora a partir da minha família. Na minha volta da igreja protestante para o catolicismo, 4 anos depois, eu fui motivado a começar um grupo de oração na minha família. E nós começamos esse grupo. Esse ano nós completamos 31 anos de grupo de oração em família, Que que belo! mensalmente a gente se reúne. E depois, no tempo da pandemia, a minha família ela começou a rezar o texto todos os dias online, para todos ficarem juntos, unidos em oração. Então, todos os dias, desde a pandemia até hoje, a minha família também se reúne no terço online, né, pela internet, rezando, e eles partilham. Eu não tenho tempo todos os dias, eles partilham entre eles e também ali depois eles rezam o terço a Nossa Senhora, e colocando as intenções. Então, algo muito lindo. E depois do meu sacerdócio, o Senhor ele me motivou a começar o acampamento de oração na minha família. E esse ano nós fizemos 15 anos de acampamento de oração. Antes da pandemia, nós tivemos o maior acampamento de oração nosso, que chegou a 250 pessoas. É. E aí, esse ano, como é o segundo ano de volta depois da pandemia, nós chegamos a 138 pessoas, né? Mas a meta é só ir aumentando. Então, ano que vem, a gente já está esperando novamente 250, 260 pessoas da nossa família e agregados, né? Pessoas bem próximas a nós também. E isso vai acontecer, com fé em Deus. Incrível, padre. O senhor está alcançando uma graça que normalmente não é fácil, que é evangelizar na família. É, é. E eu tenho uma graça ainda maior, né? A minha família, ela gosta quando eu estou pregando para eles. Eu acho interessante isso, assim, todo mundo fica de olho, assim, estatalado e prestando atenção naquilo que eu estou falando. E dependendo daquilo que prego, tem gente até que chora na hora que prego. Então, eu creio que está valendo aquilo que Jesus ele falou. Jesus, em um determinado momento, ele fala que o profeta não é aceito na sua própria pátria, né? Na sua própria família, vamos colocar assim. Mas só que eu poderia ter ficado nessa primeira premissa. Quando Jesus ele fala isso, eu poderia ter ficado nessa premissa. Porém, eu vou lá em João capítulo 14, versículo 12. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E fará ainda as obras que faço, e fará ainda maiores do que essa. Então, o que eu pensei? Quando o Senhor me impulsionou, né, me inspirou no início do grupo de oração, ele falou: faça um grupo de oração na sua família. E eu falei: Senhor, mas como é que eu vou evangelizar dentro da família? Aí ele: só faça o convite, o resto deixa comigo. E foi dito e feito, né? Minha família hoje, graças a Deus, ela está mais próximo de Deus ainda, por conta desse início, dessa obediência a Deus. Depois o acampamento de oração, quando eu estava na capelinha lá da minha casa, na Canção Nova, quando o Senhor também falou: você viaja o mundo inteiro pregando o evangelho, falando de mim para as pessoas. E a sua família? Aí eu falei: ué, Senhor, mas já tem um grupo de oração em família mensal. Não, eu quero um acampamento de oração. Eu falei: então
Então, estou aqui. Liguei para os coordenadores, na época aqui da minha família, que organizavam os encontros mensais e as festas da família, que antes era regada muita bebida e que depois da minha conversão, a minha volta à Igreja Católica, as festas passaram a ser refrigerante, enfim. E a minha família começou, então, o primeiro acampamento. Marcaram o primeiro acampamento, vim de São Paulo para cá. Nós fizemos o primeiro acampamento, foram com 60 e poucas pessoas, 65, 70, quase 70 pessoas. E lembro que ali o Senhor realizou muitas graças. E naquele primeiro acampamento, então foi o primeiro que todo mundo experimentou aquela graça e já no segundo acampamento já tinha mais de 100 pessoas. Então significa que aquele primeiro acampamento foi um acampamento que tocou o coração de muitos, né? E então nós estamos experimentando isso. E pela intercessão de Nossa Senhora dentro da minha família, eu tenho certeza de que nasce o meu sacerdócio lá na Canção Nova. Porque eu fui para a Canção Nova não para ser padre, fui para a Canção Nova para ser um evangelizador. Falava até para minha mãe, mãe, eu vou para lá e quando daqui uns 3, 4 anos eu já vou trazer um filhinho, o seu netinho, para passar as férias com a senhora. O senhor acreditava que tinha vocação ao Ao matrimônio? matrimônio. Porém, o Senhor mudou tudo, né? Conversando com os meus irmãos lá, eles falavam assim que a vida de casado não era fácil. Casado e missionário. Porque muitas vezes estavam fora do país, por exemplo, filho doente em casa e não tinham como voltar. Às vezes parentes morriam e não tinha jeito de estar. Esposa estava mal, alguma coisa assim, não tinha jeito de estar junto com ela. Então, aquilo lá, fui só reparando isso e aí que eu fui perceber o tamanho do meu amor a Deus, a ponto de abandonar os meus planos, os meus sonhos e fazer a vontade do Senhor, que é sofrido. A vida de um sacerdote, quando não é dedicada a amar o próximo, é sofrida. Mas, no meu caso, eu aprendi com o Dom Alberto Taveira, quem me ordenou, ele disse, porque um dos meus medos era justamente a solidão. E eu falava, Dom Alberto, eu tenho medo da solidão no sacerdócio. Ele falou para mim, padre, um sacerdote que ama e dedica a sua missão às suas ovelhas, jamais será um sacerdote só. E é o que eu experimento. Todas as vezes quando eu entro no meu quarto, eu só quero fazer o quê? Tomar o meu banho, ajoelhar aos pés da cama, fazer as minhas orações, as orações que ainda faltam para eu fazer, e, no máximo, começar a ler um livro, me dar sono e dormir, né? E apago. Então, eu vejo aquilo que o Dom Alberto falava se cumprir. E eu não meço esforços, né? Quando a gente estava vindo para cá, aquela jovem pedindo oração, do nada, e nós tínhamos o horário aqui, eu falei, não, agora, infelizmente, não posso. Mas fui lá e já chamei uma pessoa e já está atendendo em oração. Então, assim, a nossa missão, ela não para. O tempo todo, quando a gente ama, sempre tem uma ovelha que está ali pedindo ajuda, né? Mas, padre, o sacerdote realmente que é pastor, que ama seu rebanho, que se doa, ele nunca vai ser solitário mesmo. Nunca, graças a Deus, né? Graças a E eu Deus. vejo assim essa história de Nossa Senhora, hoje falando de Nossa Senhora de Fátima, aconteceu comigo que um mês mais ou menos depois do início do lockdown, um mês não, acho que 13 dias depois, eu tive uma experiência da aparição de Nossa Senhora, ou então visão de Nossa Senhora, na madrugada. Eu acordei com taquicardia, porque eu vi vários eventos meus serem cancelados, acho que mais de 30 naquele ano, e também tudo fechado. Eu não podia estar nem com os meus pais lá na casa deles, tinha que ficar aqui. Então, imagina toda a situação. E eu querendo fazer a evangelização pelos meios de comunicação, e não tinha jeito, e porque a internet estava sobrecarregada, então caía toda hora a internet, aí aquilo supitou. E quando foi na primeira madrugada, eu acordei e sentei na cama e com o coração assim, acelerado. Aí eu vi que tinha um clarão aqui do meu lado. No que eu olhei,
aqui na associação, há algumas histórias de fantasma, né? De pessoas que ouviram isso, ouviram aquilo, banco que arrastou, não sei o quê. Por ser um local grande, então a gente, né, as pessoas falam que aqui tem algumas, como é que chama? Algumas manifestações assim Sobrenaturais, né? sobrenaturais, que a gente não pode dizer que é de Deus, né? O inimigo de Deus também ele faz as coisas para confundir as pessoas. Faz. Daí, quando eu vi Nossa Senhora aqui do meu lado, tipo aqui a Nossa Senhora, esta que está aqui do teu lado, né? Só que com uma coroa, e ela justamente desse jeito aí que está essa imagem, e ela fazendo assim, ó, meio que como que estivesse meninando, sabe? E no que eu olhei, eu vou confessar para você que me deu medo. Eu peguei e cobri a cabeça, eu sacerdote. Mas aí eu lembrei de Nossa Senhora quando ela viu o anjo. Ela também teve medo. O anjo falou: não tenhas medo, Maria. Uhum. Não é? Então, naquele momento, eu tive medo e comecei a rezar, falar: Jesus, Jesus, o que é isso? Jesus, Uma imagem muito clara. isso, claro, eu não via o rosto dela, né? Uhum. Porque ela estava bastante clara, assim, uma luz, né, bem grande. E eu peguei e comecei a rezar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, ô mãezinha, intercede por mim, né? Tá. Início eu apaguei. Não foi sonho, porque eu me lembro de sentar e olhar do lado e ainda ver as frestas das luzes assim na janela, né? Aí eu peguei e sentei e, aliás, no outro dia também a mesma coisa, 2 dias depois, outra aparição desse jeito, só que do lado direito, e aí eu falava para a ministra que estava ali, Nossa Senhora apareceu para mim. Aí ela pegou e falou assim, ah é? O que o senhor falou com ela? Eu falei, não falei nada. Eu tive medo e cobri minha cabeça. Aí ela, mas por que o senhor não falou com ela? Eu falei, o senhor não via nem o rosto dela, né? Eu só vi o clarão dela, a silhueta assim, a roupa dela perfeitinha, e ela assim, com as mãos postas, né? E eu falei, ela está querendo falar alguma coisa comigo. Quando foi uns 3 dias depois dessa segunda aparição de Nossa Senhora para mim, né? Eu acordei novamente com aquele palpitar, olhei para um lado, olhei para o outro para ver se Nossa Senhora estava, não estava. Eu peguei, sentei na cama e aquela angústia, aquela coisa ruim, e saí correndo, fui lá no Sebastião, ficaram aqui comigo o Sebastião e a esposa dele, né, para os dias de lockdown. Quando eu falei, Sebastião, vai comigo ali no hospital, porque eu estou passando muito mal. Aquela coisa ruim, e cheguei lá, o médico falou que eu estava tendo um infarto. E, por graças de Deus, a enfermeira que estava lá na UTI, aí ele falou, nós vamos levar o senhor para a UTI, vamos fazer exame de cateterismo, para ver o que é que está acontecendo. A mulher que estava lá para fazer o exame, ela era a enfermeira-chefe, ela era muito mariana. E ao passar perto de mim, ela falou: Ué, o senhor é padre? Eu falei: Sou. Aí ela: O senhor era da Canção Nova? Eu falei: Sou, eu era. Aí ela: Ué, o senhor não é o padre Cleidimar? Eu falei: Sou eu mesmo. Aí ela: Meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: Eu também gostaria de saber, Cuidado. né? Aí ela falou assim: gente, vamos cuidar desse padre, porque ele é muito famoso. E ela falando, né? Aham. É lógico que não. Aí ela falou assim: padre, eu vou rezar, eu vou pedir a Nossa Senhora para falar o que é que está acontecendo com o senhor. Aí passou um tempo, ela sumiu. Depois ela volta: padre, olha, Nossa Senhora falou que o seu coração tinha um negócio aí, mas que nesses dias que ela esteve com o senhor, ela não falou que apareceu, mas ela esteve com o senhor, foi curado isso aí. E que agora é só o tempo de recuperação e o médico vai constatar isso, vai ver que não tem nada no seu coração. Aí eu falei assim, eu tomo posse. Fui para o cateterismo, voltei e realmente não tinha nada no coração, né? O médico detectou que era ansiedade, né? E aí acabou que tratei daquela ansiedade, enfim. E então eu vi assim, Nossa Senhora que mais uma vez esteve comigo, tanto os dias anteriores para me acalmar e naquele dia, através daquela enfermeira,
dizendo para mim que eu tivesse calma, que Nossa Senhora estava comigo. Interessante essa, né, esse acompanhamento de Nossa Senhora comigo, como você disse, sacerdote, o filho predileto de Nossa Senhora. Ela cuida. E cuidou do senhor, né? E É, confirmou através daquela enfermeira. Coisa linda. é, É muito belo, né? Confirmou para o senhor não ter dúvidas. Assim exatamente. como ela cuidou de João Paulo II, Sim, é, protegeu, livrou ele da da morte morte, né? daquele tempo, é. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Aham. Mas muito belo esse testemunho aí. É um testemunho Sim, do graças a cuidado da Deus. mãe, da proteção dela na sua vida, né? Do cuidado da. É muito, muito belo, né? Importante dizer que quando eu voltei para a Igreja Católica novamente, eu voltei com muitas ressalvas a Nossa Senhora, né? Barreiras com ela. É, porque falava-se que Nossa Senhora era o demônio que aparecia para as pessoas fingindo ser, né, Nossa Senhora. Só que a gente encontrava paz, né? Encontra paz quando depois que ela ali que nós temos a certeza de que era ela, né? Uhum. Então, aí a minha volta para a Igreja Católica foi um tempo assim, né, daquele tempo de voltar novamente a amar a mãe do meu Salvador. Porque, infelizmente, no tempo que eu estava lá, que fiz a catequese ali na outra igreja, falava-se contra a devoção a Maria. Então, acabava que eu acabou que eu tive uma certa resistência a ela por um tempo, mas depois aí foi Fluiu uma voltando amizade. novamente e com essas aparições a mim, né, acho que ficou muito mais claro. E uma outra situação que aconteceu foi quando, ainda no tempo da pandemia, eu estava rezando o texto da misericórdia todos os dias. E um dos dias eu estava falando de Nossa Senhora, que ela intercedia por nós e tudo. Daí a pouco eu olho na parede. Veja bem, eu estava fazendo todos os dias o Santo Terço. Quando eu olho na parede assim, o reflexo do sol que batia em algum carro lá fora, que todos os dias tinha um carro lá fora, o reflexo era Nossa Senhora. No meu Instagram tem o reflexo de Nossa Senhora perfeitinho assim. Aí eu peguei e falei, gente, eu não sei se eu estou vendo certo, mas eu vou mostrar para você o que, que eu estou vendo aqui agora. Aí eu peguei e mostrei para o povo, né? Falei assim, olha aqui, a imagem de Nossa Senhora. Para mim, isso aqui é a imagem de Nossa Senhora, né? E aí todo mundo lá no Instagram falando, nossa, é Nossa Senhora, ai que bênção, o senhor está tendo essa experiência. E eu já tinha contado das outras, então eu vejo assim a presença de Nossa Senhora muito forte na minha vida, não é? E eu gostaria até de ser mais mariano, mas eu sou mais Espírito Santo. Eu sou mais assim, o dínamos, né, do Espírito Santo. Porém, tenho a minha devoção à Nossa Senhora, converso com ela todos os dias, rezo o quanto eu posso, né? Aham. E não deixo de rezar todos os dias. Até antes da minha homilia, eu peço a Nossa Senhora que interceda por mim para falar aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Padre, é interessante o senhor partilhar isso aí, essa resistência no início com ela. E é uma coisa que eu vivi também. Aham, Eu tinha, depois do meu encontro pessoal com Jesus, que foi impactante, eu tinha uma resistência também com ela. aham, Mas eu entendo, eu não sei se eu estou certa, né? Eu, uma pessoa que vivia muito no egoísmo, muito no orgulho, aí a minha rejeição por ela, de repente, foi até por ela ser tão humilde, tão uhum, simples. E também, assim, eu fui confessar com o padre Luiz Augusto, porque começou a me incomodar, né, essa barreira que eu tinha com ela, essa aham, resistência. aham, E eu fui me confessar com ele, ele disse: "Ah, minha filha, isso aí é uma tentação". Chamou um seminarista na época dos profetas e disse: "Reze com ela". E ele veio, impôs as mãos sobre mim, e naquele momento eu tive uma fortíssima experiência com ela. Eu tive uma visão claríssima dela, imensa, num tamanho assim natural. Ela me sim, pegou pela mão e nós subimos. Foi aham, muito lindo, chorei muito. E dali nasceu uma grande devoção a ela, uma grande amizade graças a entre Deus. mim e ela. E a minha devoção maior não era nem a Nossa Senhora Aparecida.
antes de sair da Igreja Católica, a minha devoção maior era Nossa Senhora de Fátima. Porque eu lembro de assistir o filme Os Três Pastorinhos, né? E a aparição de Nossa Senhora, tudo aquilo que aconteceu, o sol, elas sendo presas, aquelas coisas todas. Então aquilo tudo me impactou de tal forma que a minha devoção ela era mais com o título de Nossa Senhora de Fátima. É importante dizer, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa. Ai, a minha preferida é Nossa Senhora Aparecida. A outra, a minha preferida é Nossa Senhora de Fátima. Não, a minha, Nossa Senhora de Lourdes é mais forte. Não, e Nossa Senhora das Graças? Ih, é porque você não sabe, né? Então tem aquela disputa, Verdade. sendo que É uma. é uma só. Então, eu acho que essa história de falar, porque a minha devoção, tanto é que eu usei esse termo aqui, a minha devoção, ela começa com Nossa Senhora de Fátima, né? Ou seja, a minha experiência com Nossa Senhora começou ali, com Nossa Senhora de Fátima, quando ainda era pequeno, música do Padre Zezinho, Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. A parte que mais mexia muito comigo é Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que viveu, como é que é? Viveu para teu Deus, Maria do povo meu, não é? Então eu falo assim, poxa, ela ensinou Jesus a andar, ela ensinou Jesus a falar, ela ajudou Jesus, né? Ela esteve ali com Jesus no nascimento, limpou Jesus, deu de mamar a Jesus, ou seja, é uma mulher para ser amada. Muito. Como é que tem muita gente que odeia essa mulher? Tem como, né? Né? É a Só o mãe de diabo Deus. que odeia, não é? Coloca barreiras, né? Coloca aversão, mas Exatamente. a palavra de Deus já nos anunciava isso, né? Exato. Então, a minha experiência foi com Nossa Senhora de Fátima, né? A partir dos filmes e também das músicas do Padre Zezinho e outras músicas de Nossa Senhora, com certeza, me aproximaram, né, dela. Assim, é importante a devoção a ela, porque São Luís Maria Grimond de Montfort, ele disse que onde há uma grande devoção a Nossa Senhora, há uma grande presença do Espírito Santo. Aham. Então, quanto maior a devoção a Nossa Senhora, mais forte, né? Sim, O não Espírito tenho Santo dúvida. vem e faz naquela alma a sua morada. Porque ela é a esposa do Espírito Santo. Não é lindo? É Então, lindo. ela atrai a presença dele. Não podemos esquecer que foi pela ação do Espírito Santo que ela nos traz Jesus, não é? Então, nesse momento da experiência com Nossa Senhora, com o anjo que vem, o anjo Gabriel, e que vem e anuncia, ali ela é cheia do Espírito Santo. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel é cheia do Espírito Santo, confirmando então essa palavra do Montfort, né, que vem dizer que quando nós temos a intimidade com Nossa Senhora, ela chega próximo a nós e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Tanto é que João Batista, depois que nasce, ele também cheio do Espírito Santo, ele começa a sua missão, né? Ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não está errado de forma nenhuma. E assim, eu estive num congresso e veio uma pessoa dos Estados Unidos ministrar, que é Christopher West, que ele é um especialista em teologia do corpo, ele falou sobre Nossa Senhora, e ele disse uma frase assim que para mim foi belo. Ele disse assim que não é Maria que tem cheiro de rosas, são as rosas que têm cheiro de Maria. Eu não tem muito tempo, eu estava ministrando um momento lá na Chácara Maria de Nazaré, que é a chácara para que você que não conhece, é uma chácara que é assistida pela Associação Servos de Deus, que é uma obra da Associação Servos de Deus, ao qual eu trabalho aqui em missão. E eu estava lá para dependentes químicos, né? E eu estava lá conduzindo um momento na Santa Missa e eu falava sobre Maria. Passado alguns minutinhos assim que eu estava falando e tudo, quase terminando a pregação, veio um cheiro de rosas assim, parecia que estava ali no nosso meio, né?
Só eu e a Selene que sentimos aquele cheiro. Acho que o Beto, o esposo dela, também sentiu. Eu fiquei assim, eu fiz assim, olhei para a Selene, aí ela falou: "O senhor sentiu?" Eu falei: "Eu estou Ela também sentindo." sentiu. Ela sentiu. E também o Beto, acho que sentiu também, né? Então, assim, Nossa Senhora, ela tem esses. Um dos sinais da presença de Nossa Senhora no ambiente é o cheiro de rosas, né? Não um cheiro de alguma rosa que está ali por perto, mas um cheiro assim que vem do nada, que você não sabe nem de onde vem. Porque naquele tempo que eu estava pregando, não era tempo de rosas assim, sabe? Era no Eu tempo entendo. de inverno, então não tinha rosas, Para né? justificar, né? É, Que é algo sobrenatural foi mesmo, né? sobrenatural, com A gente certeza. vai percebendo assim que realmente há um mistério entre o Senhor e ela. Sim, Ela tem exato. verdadeiramente uma predileção Sim, pelo Senhor. não tenho dúvida disso não, né? E assim, a gente falando das aparições de Fátima, da devoção à Nossa Senhora de Fátima, né, nesse dia hoje, tão importante dentro da igreja, 13 de maio, né? É, É o dia em que ela apareceu, né, aos pastorinhos em Fátima. sim, E no Brasil se tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora de muito Fátima, não é forte. isso? É. Importante ver a história. Nossa Senhora aparece, mas depois que o anjo apareceu aos pastorinhos. Então, primeiro aparece o anjo de Portugal, né? Que depois foi intitulado Anjo de Portugal. O anjo, ele vinha e ele veio e apareceu, tanto é que tem até foto, se puderem colocar aí, né? A foto dos 3 pastorinhos que estão diante do anjo, né, ajoelhados, e tem o anjo ali de Portugal que está os pastorinhos estão em frente a ele ajoelhados, né? E esse anjo então veio preparar aquelas crianças e pregava, aí está, né, esta imagem, e também tem outras imagens, mas ele aparece justamente neste lugar, né, que as crianças indicaram onde tenha sido que ele apareceu. Então ele aparece às crianças e fala para elas sobre conversão e sobre oração à Nossa Senhora, né? Pedia penitência para as crianças, para Penitência. fazerem penitências e também contarem com a intercessão de Nossa Senhora, para que eles rezassem o rosário todos os dias pela conversão dos pecadores, né? Ali o anjo ele apareceu essa primeira vez, depois ele aparece uma outra vez para mostrar já a Eucaristia com o cálice. E ali ele tem, se nós notarmos na foto aqui em cima, não é? Na mão do anjo está aqui o cálice e também a hóstia, né? Ali ele está mostrando para as crianças e ele dá a elas a oportunidade da comunhão. Olha, uma comunhão ali maravilhosa, né? O próprio anjo traz para elas e ele brilhava também, enfim. E ali nasce aquela oração que é feita até hoje, né? Meu Deus, eu creio, Adoro, adoro, espero, espero. amo-vos, peço-vos perdão pelos que não creem, pelos que não adoram e não vos amam, né? Então, é, nós temos essa oração hoje a partir dessa imagem do anjo que aparece às criancinhas lá em Portugal. Então apareceu uma vez, apareceu outra vez, e isso em 1916. 16. É. E aí, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora começa a aparecer. Aí aparece todo dia 13 de cada mês. E durante isso foi o ano inteiro, até outubro do ano seguinte, né? Então, naquele ano, quando Nossa Senhora aparecia, o que ela mais pedia? Conversão. Convertei-vos, orai, rezai, rezai ao meu filho, pedi ao meu filho, né, pela conversão. Também falava sobre a guerra, para que o povo se convertesse, né? Para que a guerra cessasse, porque nós estamos falando em 1917, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. E ela avisava: se o povo não se converter, virá uma outra guerra. E aí vem 1945, a A Segunda segunda. Guerra Mundial.
não é? Então nós estamos falando aqui de uma profecia que Nossa Senhora falava e que o povo não se converteu. Interessante que é muito parecido com as aparições de Nossa Senhora de Quiberro na década de 80, em Ruanda. Ela aparece e pede para o povo se converter, porque lá as etnias elas guerreavam muito, não é? E ela pedia a conversão das etnias, que todo mundo se convertesse a Deus, se perdoassem mutuamente, para que não acontecesse um mal que poderia acontecer em 84. E foi o que Um aconteceu. grande Um massacre, né? massacre O de Holocausto, uma mais de coisa 1 horrível. milhão de pessoas, né? Inclusive os videntes, alguns dos videntes foram mortos nesse massacre. E que Nossa Senhora já tinha avisado a eles que eles morreriam nesse massacre, né? Então, assim, não foi deixado de avisar. E aí, então, Nossa Senhora avisa sobre as guerras naquele tempo e deixou 3 segredos para nós, né? 3 segredos que eu até anotei aqui para. Lembrando que essas crianças, talvez as pessoas façam, isso aí foi invenção da igreja. Padre, assim, ela aparece sempre assim nos momentos assim relacionado com algo histórico, né? Ela vem É, como mãe mesmo para pra, exortar, para alertar, né? e mostrar que ela, como mãe, está intercedendo e está junto com o povo também, não é? O que que aconteceu ali? Vamos lembrar aqui que Lúcia, ela estava com 11 anos, né? O Francisco estava com 10 e a Jacinta 8. Jacinta com 8 aninhos. Então, isso mais à frente, porque um ano antes, então, eles estavam com 10 anos, com 9 e 7 anos, né? E tem muita gente que acha que Francisco e Jacinta eram irmãos de Lúcia, e não eram irmãos de Lúcia, eram primos dela, Primos, né? né? E Nossa Senhora deixou claro para eles que eles morreriam, os dois morreriam, e Lúcia ia ficar por muito tempo ainda Para aqui junto conosco, né? propagar, né? E aconteceu que foi no tempo da guerra, aliás, gripe espanhola, não é? Que morreram mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Então, aquelas crianças, tanto Francisco quanto Jacinta, eles pegaram a doença e eles morreram. Eu acho interessante que Jacinta, ainda que ela estava doentinha, ela não tirava a corda aqui da sua cintura, que era a Penitência. penitência que o anjo tinha falado para fazer pelos pecadores. E ela achou o jeitinho de colocar uma corda e ela amarrava com toda força como penitência pelos pecadores, né? E morreu sozinha, né? Morreu Longe da sozinha, família. exatamente, sozinha, como muitos nesse tempo da pandemia também morreram sozinhos, né? Ela, o Francisco, né, também, e hoje são santificados, né? São beatificados. Nós temos a Lúcia que morreu depois, né? Quanto tempo depois, e fala para o Papa também dos segredos de Fátima. Esses segredos que ficaram aí por muito tempo e muitas ideias que falavam, né, dos segredos de Fátima. Falaram do primeiro segredo, que era a demonstração do inferno, porque Nossa Senhora leva as crianças para conhecer o inferno, né, mostra aquela geena de fogo E mesmo, eles ficaram almas apavorados, né? ficaram apavorados. E depois, isso também aconteceu com outras aparições de Nossa Senhora que ela leva para mostrar para as crianças, né, o que poderia acontecer com a humanidade se a humanidade não se convertesse. Enfim, aconteceu com essas 3 crianças. E aí, então, a primeira visão do inferno. Segundo, a guerra, né, que ela pedia para o povo se converter e parar com a guerra, e ela deu até o sinal de quando iria acabar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e se o povo não se convertesse para Deus, se o povo não voltasse para Deus, que uma outra guerra iria Iria. acontecer. E foi o caso que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial também, que morre muita gente. Então, e nesse segundo segredo, ela pede a conversão da Rússia e pede ao Papa para que consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, né, ao Imaculado Coração dela, ou seja, um coração que não teve pecado, um coração que não tem máculas, mas um coração que ama. E ela
Então pede que consagre para quê? Para que também, a partir do coração de Nossa Senhora, a Rússia também tenha um coração convertido a Deus, porque o coração de Nossa Senhora é um coração convertido a Deus. Padre, o triunfo do Imaculado Coração é a conversão? O que é o triunfo do Imaculado O meu Coração? coração triunfará, né? Meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora utilizou isso na aparição a Fátima e também em outras aparições, que o coração imaculado triunfará. Eu creio que seja a conversão dos pecadores, né? Repito aquilo que o coração indica. Se ela pede para que todos tenham um coração igual ao dela e se consagrem o coração dela, significa que é o amor de mãe à humanidade e o amor dela a Deus acima de todas as coisas, foi capaz de dizer o seu sim. Então, indicando para nós também que nós devemos ter um amor maternal para o próximo e um amor primeiro a Deus acima de todas as coisas, capaz de dizer o sim e se aniquilar se necessário for. Tanto ela, com 12 para 15 anos, ela dizer sim a Deus é porque ela tinha muito amor a Deus, né? Naquele momento, ela dizer sim ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Então, Jesus, ele fala que desce ao mundo não para fazer a vontade dele. Gente, nós estamos falando aqui de autonomia. Quando nós falamos de autonomia, nós estamos falando que essas duas pessoas, tanto Maria quanto Jesus, eles estão dando toda a autonomia deles a Deus. Eles esquecem das vontades, dos planos, dos sonhos deles e passam a fazer a vontade de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus é algo fácil? Não é. Tanto é que Jesus, como ele sofre na vida, e depois também todos os discípulos, a própria Nossa Senhora, né, que para fazer a vontade de Deus, ela vai ver o filho morrer na cruz, ela não resiste, né, ela fica ali, não há resistência da parte dela, ela olha, observa, e ela sabia que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. E depois, quando Jesus ressuscita, então imagina o coração de Nossa Senhora, que felicidade de ver o seu filho novamente ali com ela. E depois, quando ele sobe e vai para os céus, imagina a alegria dela de saber que ela foi portadora dessa graça na vida dela, não é? Então, não é qualquer pessoa e é uma pessoa que a gente tem sempre sim que pedir intercessão. Se eu peço intercessão para você, se aquela mulher hoje pediu intercessão por nós, né? Vocês podem rezar por mim? Então. Ou seja, quanto mais Nossa Senhora que está à presença aí é do que Pai. entra a humildade. Exatamente, né? Para nós recorrermos a ela, temos que ter um coração humilde. Exatamente. Eu só reconheço que eu necessito de outrem quando eu tenho um coração humilde, né? Eu reconheço que eu necessito da intercessão de uma outra pessoa no momento em que eu tenho um coração humilde de saber, eu sozinho eu não estou dando conta. Eu preciso de ajuda. Eu só recorro a você, reza por mim, porque eu não estou dando conta, porque eu estou tendo um ato de humildade. E Nossa Senhora, em alguns exorcismos, os exorcistas perguntavam assim àquele que estava sendo exorcizado. Falava assim, com quem é que eu estou falando? Aí falava lá um tipo de espírito mau, e ele falava, por que você odeia Maria? E aí ele fala, porque ela é a mais humilde, eu sou o mais soberbo. Tá aí. Né? Então nós temos que tomar cuidado com toda religião que nos leva a sermos soberbos. E se eu estou dentro da igreja, não para me tornar uma pessoa soberba, eu estou dentro da igreja para me tornar humilde, santo. E com a intercessão de Nossa Senhora, sendo humildes, nós vamos conseguir conquistar a santidade. Mas se eu entro na prepotência, na autossuficiência, de achando que eu não preciso de santo nenhum, não preciso de intercessão de ninguém, e que eu por mim mesmo eu vou conseguir a santidade, né, que é a graça de Deus, então eu entro no que nós chamamos de soberba. Padre, assim, todos os santos, se nós formos pesquisar, tinham profunda devoção a ela. Todos recorreram a ela. Sim. E eu creio que
por essa intercessão, por essa devoção a ela, se tornaram santos. Ela os conduziu por um caminho de santidade, É. né? E meu irmão até me passou uma oração, que é uma oração de que a gente reza 3 Ave-Marias, falando que Nossa Senhora é esposa, que Nossa Senhora alcançou os céus e que Nossa Senhora tem uma pequena parte também. E aí, a cada pequena oração que a gente faz, a gente reza uma Ave Maria. Aí ele fala lá uma promessa que Nossa Senhora fez àquele santo que pediu para rezar, né, antes de dormir, que todo aquele que rezasse não morreria em pecado mortal. Olha só, né? Então, aí todos os dias eu rezo as minhas 3 Ave-Marias e peço a Nossa Senhora, né, isso antes de dormir, peço a Nossa Senhora que interceda por mim e até falo, né? Senhor, eu vou deitar agora, mas eu não sei se eu vou levantar amanhã. Se eu levantar, o Senhor estará comigo. Se eu não levantar, eu espero que eu esteja contigo. Que belo! Olha, o senhor falando dessa devoção às 3 Ave-Marias, eu me lembrei aqui que eu tenho um cunhado que ele tem devoção a essas 3 Ave-Marias. Eu já ouvi ele comentar que ele ouviu isso muito pequeno e que ele trouxe isso para a vida dele. Ah, E ele é um homem muito digno, muito honrado, de muita vitória na família dele, na vida profissional. Sempre ele teve êxito, ah. que é o pai do Padre Pablo. Ah, sim. Ele é seu cunhado? O pai do Padre Pablo é casado com a minha irmã. Ah, olha só. Nossa, né? Então, Muita coincidência. Eu estive com o Padre Pablo esses dias, né? Para então, quem não conhece também, Padre Pablo é um padre que era médico. Ele ainda é médico, né? ainda é, Naturalmente, sim, médico, otorrino, se não me engano, otorrino. e muito bom otorrino, diga-se de passagem, mas que ele preferiu servir a Deus, né? Ele se entregou completamente a Deus no sacerdócio, né? Está aqui as orações que eu falei. Ó. A primeira, Maria, minha mãe, livrai-me de morrer em pecado mortal, pelo poder que vos concedeu o Pai Eterno. Aí depois reza, aí depois, segundo, pela sabedoria que vos concedeu o Filho, Jesus, pelo amor que vos concedeu o Espírito Santo. E cada uma dessas partes a gente reza a Ave Maria. E aí propagar essa devoção, pois quem salva uma alma tem a sua salva também. Santo Agostinho. Que Santo belo! Agostinho. Padre, e assim, nas mensagens de Nossa Senhora de Fátima, ela falou muito na oração do Santo Rosário. Sim. Ela Aham. pediu muito essa oração. Na verdade, tem muita gente que tem resistência ao rosário, né? Por quê? Porque acha que é uma oração repetitiva, né? Só que para quem contempla e sabe o que está contemplando ali, rezando, nós sabemos que nós estamos passando por toda a história da salvação, desde o anúncio do anjo até a coroação de Nossa Senhora nos céus. Então, são 4 mistérios: o mistério gozoso, o mistério doloroso, aliás, os mistérios luminosos, né? Que é antes dos Luminosos, luminosos, depois os dolorosos dolorosos e e depois os gloriosos. gloriosos. O Papa Bento, então, institui os luminosos, que faltava realmente, a gente via que faltava alguma coisa, e A ele respeito teve da essa vida graça de. pública, né? Então, quando nós rezamos, nós contemplamos. Contemplar é reconhecer esses mistérios, né? Da nossa salvação. Então, a dezena que nós rezamos a Nossa Senhora, nós estamos pedindo a ela, caminha conosco nesta contemplação que nós fizemos agora, nesse mistério que nós estamos rezando agora. Né? Então, para quem sabe o significado da oração do terço, sabe muito bem que ali não é uma oração repetitiva, mas sim uma contemplação da história da nossa salvação. E é uma oração simples e muito poderosa. Eu acredito que a oração do Santo Rosário é um caminho de conversão, Sim, com certeza. É, né? é algo que. O que é que nós aprendemos com Nossa Senhora? O silêncio, o amor a Deus acima de todas as coisas, a prontidão, né? A ser servo, a não Servo. ser soberbo. Ou seja, se não é soberbo, então é a graça da humildade. Então nós aprendemos muita coisa com Nossa Senhora. E uma das coisas que nós recebemos com a oração à Nossa Senhora é a humildade, que
mais o inimigo de Deus odeia e que mais a humanidade é atacada. Por quê? Porque o tempo todo a humanidade ela é alimentada para ser soberba, alimentada para ser vaidosa, alimentada para ser distante de Deus e que ela por si só ela dá conta de alcançar a felicidade. Enfim, então e nós aprendemos o contrário, né? Que não é assim. Nós aprendemos com o Santo Texto, nós aprendemos com o testemunho dos santos, Nossa Senhora, São José, enfim, a humildade nos leva até Deus. É, assim, padre, o que a mensagem, como nós podemos, o que nós podemos tirar, né, da mensagem de Fátima para os dias atuais? Porque, na verdade, a impressão que a gente tem é que ela deixou a mensagem naquela época, mas que é para esse tempo que nós estamos vendo. O que o senhor diz sobre isso? Olha, tanto as mensagens de Nossa Senhora e antes da mensagem, a palavra de Deus é para todos os tempos. E vamos ver aqui as três visões, né? Os três segredos. A visão do inferno. Nossa Senhora mostra para as crianças o que pode acontecer com a humanidade se não se converterem a Deus. Então, a nossa conversão não deve ser por causa do medo do inferno. A nossa conversão deve ser por causa do amor a Deus. Então, eu devo me converter a Deus porque eu o amo tanto que eu não quero machucá-lo, que eu não quero ofender a Ele, não é? Sim. Então, essa é a primeira coisa que nos ensina, que a gente tem que buscar, que o inferno já foi mostrado para vários santos, vários videntes da imagem de Nossa Senhora. Ele existe, né? Ou seja, esse segredo, esse primeiro segredo, está indicando para nós. Eu não preciso ficar achando que não existe. Existe, está lá, né? Esperando para aqueles que não querem encontrar a misericórdia divina. O segundo segredo aqui é a conversão, né? Um chamado à conversão aos países como a Rússia, naquele tempo era comunista, né? Chamando a conversão. Chamando também o nosso Brasil à conversão, porque cada dia mais a gente vai vendo uma ditadura sendo colocada aqui no nosso país, infelizmente, né, e uma ditadura comunista, né, com a ideia de que o comunismo vai fazer bem, alguma coisa assim, e muita gente está sendo enganada, né? E aí, mas nós estamos já vendo os efeitos daquilo que estão querendo para o nosso país. E na última aqui, que seria o terceiro segredo, a tentativa de assassinato do Papa e também a penitência, esse terceiro segredo é um segredo que ainda ele está obscuro. Isso eu ia perguntar para o senhor. Qual é o terceiro segredo? O Ele já foi revelado? Então, o terceiro segredo de Fátima parece que seria o atentado contra o Papa. Sim. Né? Mas, pelo que eu entendi da visão de Lúcia, dizia-se que o bispo ele seria atingido juntamente com os seus sacerdotes e, né? Então, qual é a leitura que se faz disso aqui? Que seria, se não houvesse a conversão, se não houvesse oração, que findaria, então, o sacerdócio, né? Ou então ficaríamos com pouquíssimos sacerdotes. O que nós estamos tendo no mundo? Crise de vocações. Muitas. Crise de vocações. Estávamos conversando sobre isso esses dias, né? E aí, então, primeiro, o inimigo de Deus entra em toda a igreja, tanto católica quanto evangélica, não é? E ele espalha, então, o relativismo. Tudo é relativo. Então, o cristianismo ele ficou relativista. Então, não é o cristianismo radical mais, né? O radicalismo agora é algo passado para muitos aí que pregam, porque o ser humano já sofre demais. Ah, que dó. E lembremos que cada ano que passa, nós não sofremos mais, o contrário. Nós vamos tendo mais, né, facilidade na vida. Porque antigamente, para você ir daqui para a Europa, você passava
45 dias dentro de um navio em condições muito precárias. Hoje, em 10 horas, você atravessa o Atlântico. Hoje nós temos os micro-ondas. Hoje nós temos aqui nesse aparelhinho aqui, tudo que nós carregávamos numa bolsa inteira. Talvez até nós temos aqui o mundo, nós temos bibliotecas aqui inteiras que nós podemos estudar. Tanto é que a hora que eu estava olhando os Segredos de Fátima, eu olhei que um monte de informações, tudo daqui que eu teria, que há um bom tempo atrás, que olhar numa biblioteca com vários livros e está tudo aqui. Em pouco tempo. Em 15 minutinhos. 15 minutos. Incrível. Você entendeu? Então, hoje nós temos microfone, temos a internet, temos... As pessoas, elas não passam mais aquela saudade de antigamente, porque quando eu estava na Canção Nova, no seminário, aí eu cheguei num padre falando que queria voltar para casa porque eu estava com saudade dos meus pais. E o padre, isso foi lá em Londrina, o padre pegou e ficou me olhando assim. Aí eu falei assim, que eu tô com saudade. Aí meu olho marejado, dava assim. E contando, que eu estava sofrendo demais, e não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, ô geração mole. Aí eu assustei, né? Ele falou assim, sabe quando foi a última vez que eu vi meu pai e minha mãe? Foi em 1950, você nem era nascido ainda. Sabe como que eu vi os meus pais? Eu subindo num navio em Nápoles, minha mãe chorando e abanando o lencinho e dando tchau para mim. O meu pai também abanando a mão e dando tchau para mim. Foi a última vez que eu vi meus pais. Depois de um certo tempo, enviam a carta para mim, que já tinha 30 dias que tinha sido escrita aquela carta. Chegou para mim, dizendo que minha mãe havia falecido. E depois, mais um tempo, mandam outra carta, dizendo que meu pai havia falecido. Eu nunca mais pude ver meu pai e minha mãe. Eu só vou vê-los no céu, com a graça de Deus, ele falando. Vocês hoje têm telefone, vocês hoje têm ônibus, têm avião que vocês podem ir para cima e para baixo. Hoje vocês têm internet para vocês falarem por e-mail. Naquela época era e-mail, né? Ele falou assim, e vocês agora é uma geração a mais frágil que eu já vi nos meus tantos anos, naquela época, ele já devia estar com seus 80 anos, ele falou assim, com os meus 80 anos de vida. Pensa se eu pensei em voltar para casa mais. Nunca mais se aclamou. Precisa criar vergonha na cara. Impactou, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas, elas precisam se converter, né? E Nossa Senhora, aquilo que ela falou no terceiro segredo, que era, né, que eu creio que está atingindo, que seria essa crise de vocações, que muita gente não quer servir a Deus, muita gente quer se servir. E muitas famílias não querem ter mais de um filho. Numa família com um filho, como é que vai surgir vocação? E as famílias não querem ter filhos sacerdotes. Não querem. Então, assim, querem a missa, mas não querem colocar filhos no mundo para onde surjam vocações sacerdotais e também religiosas, né? Sim, desde a mensagem de Fátima, né, até os dias de hoje, quantos conventos, quantos mosteiros, quantas congregações que fecharam, acabaram, né? As vocações realmente nesses últimos 100 anos, elas reduziram assim de maneira assustadora, sim ou não, padre? Sim, nós temos aí a entrada de um grupo secreto, né, dentro da igreja. Eu não vou falar qual grupo secreto, mas muita gente me compreende, que entra dentro da igreja para minar a igreja. Vocações. Porque a igreja não queria se curvar a esta entidade secreta, né? Entendi. E aí, ou seja, essa sociedade secreta, então, entra na igreja com psicólogos, também infiltra formadores, enfim, para que a igreja seja minada, então, por dentro, né? Crise de vocações tem muito ligação também a isso lá atrás e ao tempo que nós estamos vivendo, um tempo de
falta de temor a Deus, falta de uma experiência mais profunda com Deus também, né? Com Nossa certeza. Senhora falou muito sobre isso também nas suas mensagens ao Padre Stefano Golbe, né? Ela falou muito sobre os sacerdotes, né? É, Que são os não seus só, filhos mas prediletos. nós temos aí Nossa Senhora de Garabandal, que falava Uhum, sobre a crise no sacerdócio, né? uhum. Nós temos Nossa Senhora de Lourdes, nós temos aí Nossa Senhora de Medjugorje também. Então, várias vezes Nossa Senhora falou para que a gente intercedesse e rezasse pelos filhos prediletos, ou seja, pelos sacerdotes, né? Então, tá aí um chamado para nós nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Nesse, Rezem por nós. nesse 13 de maio, É, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, Padre, a gente já está finalizando, né? Nós poderíamos ficar aqui falando dessa mulher maravilhosa ainda por muito tempo. E dessas aparições dela e também, né, de Fátima especificamente, porque sim. foi impactante, né? É. O sol girou e foi Havia algo. havia uma dúvida, né, de que aquelas crianças estavam realmente vendo Nossa Senhora. Porque Lúcia via e falava com Nossa Senhora e ouvia. Jacinta, ela ouvia e via, mas ela não falava com Nossa Senhora. E Francisco via, mas não ouvia Nossa Senhora. Olha, Então, aí é lógico que tem o porquê de cada com um nessas certeza. situações, né? Então nós temos aí essa. Aí o povo ficava em dúvida se realmente Nossa Senhora estava aparecendo ali mesmo ou não. E aí eles pedem um sinal. E foi num dia de muita chuva. E quando de repente ela pede para o povo olhar para o sol. Mas só que tinha estava Tá chovendo, como é chovendo, não que ia tinha ver? sol, né? É. O sol estava Aí olha para o escondido. céu, aí no meio das nuvens abre o sol, que estava girando nas pontas vermelhas e tudo saindo raios vermelhos, e não queimava o olho das pessoas, e ali naquele momento todo mundo foi se secando, pessoas foram sendo curadas, uma mulher é curada de Milagres, câncer, né? pessoas são curadas de cadeira de rodas, enfim, vários milagres aconteceram naquele momento. Foi aí que começa a devoção à Nossa Senhora de Fátima, que espalha pelo mundo inteiro. E apareceu junto com ela, porque ela havia prometido para os pastorinhos, ela apareceu com São José, né? E com o menino Jesus. E eu acredito, assim, que nós estamos vivendo um tempo também que nós devemos buscar muito a devoção a São José, Aham, né? é. A ela eu recorro muito, eu tenho muita fé. E Santa Teresa dizia, né, que tudo que ela pedia para São José, ela era atendida. Aham. Então, assim, a gente vai terminar deixando assim. E João Paulo II também, antes de nós encerrarmos, ele não teve dúvida de que ele livrou daquela bala mortal Sim, pela intercessão dela. E ele fez questão, né, de de frisar. ir a Fátima. Ele Aham, levou a bala, não é isso, padre? aham. E agradecer E a Nossa agradecer a Senhora pelo proteção dela, o livramento. livramento. E Uhum. parece-me que tem uma história a respeito de que a bala se encaixou exatamente na coroa dela. O senhor conhece Ah, sim, essa história? está colocada na coroa de Nossa Senhora, né? Na imagem que é colocada lá na Basílica de Fátima, né? Aquela igreja foi ficando pequena, eles começaram a celebrar lá no pátio, aí tiveram que construir uma nova. Então Uhum. hoje tem uma outra igreja, ela é circular, e que eu já tive a oportunidade de concelebrar lá também, e uma igreja maravilhosa por dentro, um mosaico maravilhoso, que vale a pena quem for em Fátima passar por lá e participar também das Santas Missas. Então, padre, nós assim aproveitamos essa oportunidade, né, nesse 13 de maio, para dizer às famílias, né, as famílias católicas, né, que realmente assim cultivem a devoção à Nossa Senhora, né? Não deixe de rezar o terço, né? Todos os dias você tem a oportunidade de rezar junto com a sua família. É um momento de devoção à Nossa Senhora, mas que você vai ver que o tempo todo você está falando de Jesus, você está falando com o Pai, né? Então, se una em oração com a sua família, para que Nossa Senhora pise a cabeça da serpente. Amém. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Padre, olha,
uma gratidão imensa, viu? Amém. Agradeço imensamente por ter aceito esse convite. E nós não vamos parar por aqui. Tá bom. Deus tem muito mais para nós aqui no Belo e Santo. Eu tenho certeza disso. E nós queremos terminar assim com a bênção, né? Com a sua bênção sacerdotal. E fica aqui mesmo a nossa gratidão. Eu peço, Senhor, então, que abençoe cada um que está aqui nesse momento. Peço, Senhor, para que abençoe você que está em casa, vendo esse programa nesse dia tão especial. Peço a intercessão de Nossa Senhora por você, para que Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, né? Enfim, com todos os títulos, mas que a mesma Nossa Senhora que interceda por você e sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. E eu quero agradecer a você que permaneceu conosco até o final desse conteúdo riquíssimo, maravilhoso, nesse dia tão especial. Então, Deus te abençoa. Fica aqui o nosso muito obrigado e até breve.